Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 31 de outubro de 2025. A gente encerra a semana ainda com as repercussões da matança que promove Cláudio Castro, com a liderança da extrema-direita no Brasil. Ele reúne todos da extrema-direita em torno do projeto de matança. Eu dou a boa tarde para você, para todas e todos que nos acompanham também. Boa noite, bom dia, que nos acompanham depois no programa já gravado, né? E estamos sempre com a Laura Couto na nossa redação, lá na Central de Apurações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana terminando. Essa semana tensa e triste, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que avança o bolsonarismo sem Bolsonaro. Eles estão com a pauta da matança, com a pauta da violência extrema para combater a violência, e isso reúne a extrema-direita e gera likes, gera compartilhamentos, gera mobilização nas redes, pelo menos, e faz com que a extrema-direita, os governadores desta direita, possam se organizar sem precisar de Jair Bolsonaro. Vocês repararam, ele não falou, ele não mandou recado, Eduardo Bolsonaro está sumido e a direita sem Bolsonaro começa a mostrar as garras para 2026. Vamos falar bastante disso, é a nossa manchete principal no ICL Urgente. Massacre, pelo visto, é ótimo para ganhar seguidores na internet. Após a operação policial mais letal da história do Brasil, que matou 121 pessoas, incluindo 4 policiais e 117 civis, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ganhou mais de, anota aí, mais de 900 mil seguidores nas redes sociais. Para a gente ter uma noção do que significa isso. Antes da operação, Castro contava com cerca de 460 mil seguidores no Instagram, o que é pouco, né, para um governador do estado. Ele era uma figura secundária, terciária, talvez, se a gente quiser dizer assim. Agora, o número de seguidores já ultrapassa 1.400.000 só no Instagram. É impressionante. Castro se torna o centro da nova articulação da direita em torno dessa política da matança, ou seja, morte em troca de votos, comício em cima dos corpos, IML e polícia usados como cabo eleitoral. Não é à toa que esse personagem, quase inexpressivo até outro dia, conseguiu reunir os governadores bolsonaristas no Rio de Janeiro para discutir segurança pública, sendo que o que eles promovem é tudo menos segurança, é matança, é vingança, mas não é segurança. De toda maneira, é a manchete que está no nosso site. Governadores fazem politicagem após a operação e se reúnem no Rio para atacar Lula, usando esta pauta agora da violência. 2 dias depois da polícia do Rio promover a maior chacina da história do estado. Quem é que estava lá nessa reunião? Olha lá, o Caiado parece que está empalhado ali do lado do Cláudio Castro, né? Mas quem é que estava lá? O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, é o primeiro do lado de lá, ó. Depois o Zema, de Minas Gerais, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, o Zema eu já falei, o Caiado, de Goiás, e a vice-governadora Celina Leão, do Distrito Federal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do encontro só por via remota. Esse aí está tentando ainda entender para que lado que ele vai. Ficou meio perdidão depois que se deu mal ao vestir o bonezinho do MAGA, né, do Trump. Como a gente já trouxe ontem aqui, o Tarcísio foi criticado fortemente pelo Silas Malafaia nas redes sociais, né? Bom, toda essa gente, podemos voltar com as imagens da extrema-direita reunida ali em torno do Castro, por favor? Toda essa gente ali no Rio de Janeiro, ou pelo menos uma parte deles, ofereceu inclusive mandar polícia militar para atuação no Rio. É uma tremenda de uma picaretagem. O que você acha? Um policial de Goiás está preparado para atuar contra o Comando Vermelho no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro? Você acha que está? É uma picaretagem, é uma exploração, uma politicagem, como bem disse aqui
o site comandado pelo nosso Chico Alves, o ICL Notícias. Manifestaram, esses governadores, solidariedade com o Cláudio Castro, não com os mortos. Ah, mas tinha muito bandido ali no meio. Mas família das pessoas não merece solidariedade? Eu queria entender. Todos eles se dizem cristãos. Ah, morreu, mas a maioria era bandido, merecia morrer. Essa gente não tem mãe, não tem pai, não tem avô, não tem filho. Todo mundo está condenado. É como se fosse uma espécie de gueto em que as pessoas que estão lá merecem morrer. Na cabeça deles é isso mesmo. E isso não se trata de defender bandido, mas de civilização, né? Então eles manifestaram solidariedade e anunciaram a criação, pasmem, do que chamam de Consórcio da Paz entre os estados, com sede no Rio de Janeiro. Maravilhoso, pode fazer uma piscina com sangue para o Cláudio Castro mergulhar todo dia e sair com os dentes, com o sangue assim, babando o sangue da boca. Ia ficar bonito. O Consórcio da Paz com o pitbull matador Cláudio Castro. Olha só que momento que foi o anúncio deste Consórcio da Paz. Vamos acompanhar o trecho. E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o Consórcio da Paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Como é fácil se entregar, né? Ele falou, segundo o nosso marqueteiro, Jorginho Melo, vai chamar Consórcio da Paz. Jorginho Melo, que é o mais bolsonarista desses bolsonaristas aí, e o governador se entrega, o Cláudio Castro. É uma marquetagem chamar esta operação de matança, reunindo os governadores de Consórcio da Paz. Para a infelicidade geral da nação, além de Cláudio Castro, outros governadores nessa reunião da morte também abriram o bico. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, só um comentário antes. Que nome mais irônico esse que eles escolheram, né? Consórcio da Paz. Até porque não teve nenhuma paz envolvida em matar 121 pessoas, né? Mas um dos governadores da direita que não conseguiu se aguentar também foi o Zema. Conhecido pela sua genialidade ímpar, entre aspas, né, o bolsonarista seguiu a receita. Aplaudiu a operação, disse que foi a mais bem-sucedida da história e lamentou a morte só dos 4 policiais baleados. Mas o Zema foi além. Ele quis acrescentar mais uma camada nessa narrativa bolsonarista. Olha só isso, o governador de Minas Gerais afirmou que o crime organizado funciona como uma ideologia que atrai os jovens. E a prova disso, segundo o Zema, é só procurar. Tem música, tem filme, tem estilo de moda e estilo de vida. Ele virou um poeta, né, Rodrigo? E isso tudo, segundo o Zema, é o que puxa a juventude para o mundo do crime. Ou seja, a ausência do Estado, a pobreza, a discriminação, o racismo, isso tudo não existe, né? Ou não importa. Rodrigo, o Brasil tem que escolher melhor os governadores, né? Mas parece que uma parte da população acredita nisso. É a ideologia dominante que faz com que as pessoas vão construindo esse discurso e acreditem nesse discurso. Mas todos eles foram eleitos e, na maior parte das vezes, dizendo exatamente essas coisas. Isso aqui é perigoso e mostra como nós estamos por um fio aí no Brasil na defesa da democracia, não é? Ligar o crime com aspectos culturais é uma narrativa que beira o nazismo. Beira o nazismo. Então você fala, é a cultura do crime. O que é cultura do crime? Tudo que tiver a ver com a cultura musical de afrodescendentes, como já era feito no começo do século XX, quando até capoeira era proibida. Capoeira era considerada uma expressão cultural associada a criminoso. Samba também, depois, né? Então não mudou nada. É a mesma turma, é a mesma sopa e tem apoio. Isso é que é chocante. Tem muito apoio e a gente tem que ficar de olho nisso. Bom, não foi só o Zema que quis ter os seus 5 minutos de fama. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu uma entrevista hoje ao site Metrópolis, celebrou a chamada mega operação, que eu chamo de Operação Matança, e diz que não morreu nenhum santinho. Vamos ver o que diz o Bolsonaro, mais um... O Bolsonaro não, olha meu ato falho, mas podia ser. O que disse o Caiado, mais um que nada de braçada nessa piscina de sangue promovida e organizada pelo Cláudio Castro. Aí, ó. A gente tem que discutir o assunto segurança como ela é.
a realidade que se está vivendo hoje, não essa tese de querer achar que alguém entra na operação para matar alguém. A polícia é treinada também para sobreviver. Ela não pegou ali nenhum santinho que estava se entregando sem nenhum armamento. Pelo contrário, enfrentaram pessoas muito bem treinadas. Você percebe que tem um sofisma aí. É evidente que a gente sabe que do outro lado está o Comando Vermelho e que o Comando Vermelho está bem armado e que em troca de tiro poderia acontecer, como já aconteceu tantas vezes, de haver gente que resistiu a tiros e acabou morrendo. Isso é uma coisa, governador Caiado. Outra coisa é defender que depois que as pessoas estão já rendidas, algumas com as mãos amarradas, mas são bandidos. Não tem pena de morte no Brasil, Caiado. Então as pessoas estão rendidas. Mas estavam armadas, mas já não estão. São levadas para um canto da mata, decapitadas, fuziladas com tiro na cabeça. Isso se chama Esquadrão da Morte e existia durante a ditadura. Eles estão aplaudindo, porque é bandido lá da favela. Até a hora que pega o filho de alguém saindo de um baile. E olha, a classe média gosta de ir no baile funk também, hein? Claro que gosta. São Paulo, Rio, BH. Aí pega alguém saindo de um baile funk que o Zema está criminalizando, dizendo que baile funk, expressão cultural, é só bandidagem. A polícia pode se sentir assim, tá saindo de baile funk, eu passo fogo, né, Caiado? Aí pega um filho seu. O Caiado não devia falar essas coisas. Ele que já sofreu bastante, inclusive do ponto de vista familiar. Perdeu até um filho, por outras circunstâncias. Devia ter um pouquinho mais de compaixão, mas não tem. Está apostando tudo na política da morte. É uma coisa terrível. Mas o que chama a minha atenção, e eu abri o programa falando disso, e quero voltar a falar, se a gente puder colocar aqui imagens desta reunião mais uma vez, o que isso chama a atenção para a gente? Você viu o Bolsonaro, seja Eduardo, seja Jair, coordenando isso daqui? Não precisou. O Bolsonaro está já próximo de virar a página na história do Brasil, ou de ser a página virada na história do Brasil. Ele lançou a possibilidade desse discurso extremista, normalizou isso, e essa gente pegou, falou, pode deixar com a gente, Jair, vai para a cadeia tranquilo, que a gente cuida de espalhar o terror sem você. Repare outra coisa, nas últimas 72 horas, sumiram Eduardo Bolsonaro, o debate sobre tarifa, a história da Lei Magnitsky, isso tudo sumiu. E por que sumiu? Porque isso tudo foi derrotado pelo Lula, pelo Itamaraty e por aquela fotografia de Lula com Trump. Então a estratégia do bolsonarismo, Lei Magnitsky, tarifaço, Trump, comandada pelo Dudu Bolsonaro nos Estados Unidos, foi derrotada. Saem de cena Lei Magnitsky, Dudu Bolsonaro, Trump, tarifaço, e entra em cena essa outra estratégia, que tem como rosto principal essa figura lamentável chamada Cláudio Castro, ao lado do marqueteiro Jorginho Melo, como ele mesmo chamou, marqueteiro da morte, deste que teve 1% dos votos em 89, o governador de Goiás, chefe do agronegócio, Ronaldo Caiado, e esse mineiro, Zema, e esse outro aqui do Mato Grosso do Sul, enfim, esta gente aí da extrema-direita. Então é o bolsonarismo sem Bolsonaro. O Flávio ainda está atuando nos bastidores. Repara só outra coisa, o Flávio foi aos Estados Unidos, muita gente, inclusive nós aqui, falamos, quem sabe ele está indo para tentar acalmar o Dudu Bolsonaro. Não era bem isso. Ele foi para lá para mudar a chave da campanha de comunicação dos bolsonaristas. Tirar de cena tarifaço, Lei Magnitsky, que estão derrotados na disputa política no Brasil, e trazer para a cena isso aqui, matança, segurança pública, que não é segurança, é insegurança, e a política da arma. É de novo, 2018. Vamos fuzilar, vamos matar, prendo, arrebento e mato, é o que diz o Cláudio Castro, com todas as letras. Eles vão se agarrar nisso porque na economia, na política externa, na geração de emprego, nos programas sociais, na agricultura, na saúde, na educação, em todo o resto eles não têm o que oferecer para o Brasil. Eles têm o que oferecer medo e, diante do medo, matança. Essa é a política que está aí para dar a largada para 2026. Essa é a turma que vai concorrer com o Lula oferecendo banho de sangue na boca de urna para 2026. Muito bem.
Bom, mesmo assim, apesar de tudo isso, né, Cláudio Castro não tem a vida tão simples pela frente. Ele vai ter que acertar as contas com a Justiça Eleitoral, tem julgamento na semana que vem, né? Ele pode ser cassado. Um ministro pode pedir vistas lá no TSE, isso pode ficar para janeiro, fevereiro, mas ele tem pedido de cassação. E ele tem que acertar contas com o Alexandre de Moraes também. Vocês sabem, o Alexandre de Moraes é o relator daquela DPF, né? Que é uma ação do Supremo para fazer cumprir a Constituição. Não pode entrar atirando nas favelas, nos morros, mas eles entraram. O Alexandre de Moraes vai ao Rio de Janeiro pessoalmente na semana que vem para ouvir as explicações do governador sobre o massacre. O Alexandre de Moraes baixou essa norma e ele vai lá ouvir o Cláudio Castro. O que é interessante, agora há pouquinho, a gente ia entrar no ar, o governador mandou avisar o seguinte: não vai receber Moraes no Palácio do Governo, não. Remarcou para o Centro de Operações do Governo do Estado. A manchete aí, ó. Cláudio Castro diz que não receberá Moraes em palácio. O governador afirma que conversará com o magistrado no Centro Integrado de Comando e Controle. É o Centro de Operações do Governo. E por quê? Porque ele está dizendo assim, esta é uma conversa técnica, não tem nada de política. É isso que ele tenta caracterizar, quer levar o Alexandre de Moraes para o terreno dele, onde interessa a ele. Um monte de câmeras atrás para mostrar, polícia, câmera. E ele não quer que seja assim, o Supremo Tribunal Federal indo passar um pito, cobrar o governo do Estado dentro do Palácio. Tem esse simbolismo e nós vamos acompanhar tudo. Segunda-feira, Alexandre de Moraes e Cláudio Castro, que é a figura da extrema-direita. Vamos ver até onde ele consegue levar esta tentativa de mudar a pauta e comandar a direita sem Bolsonaro. Bom, o curioso é que para a extrema-direita, tolerância zero com o crime não vale quando estamos falando de sonegadores bilionários. Também não vale quando a gente fala de militares, né? Porque se eles querem tolerância zero, se bandido bom é bandido morto, se crime se enfrenta na bala, como é que a gente deveria fazer com o chefe de organização criminosa? O que a gente devia fazer com Jair Bolsonaro, com o general Heleno? Eles são da organização criminosa. É para resolver na bala? É para passar fogo no Jair, no Heleno, no Braga Neto? Bom, mas quando eles falam de tolerância zero, isso não envolve sonegadores. Está aqui na manchete no G1. Né? O Partido Liberal votou em peso para tentar barrar a urgência do projeto que combate os tubarões da sonegação, como a refinaria Refit, da qual o Cláudio Castro é forte defensor, acusada de sonegação e de esquemas com o PCC de São Paulo. Dos 50 votos contra esta medida do governo, 35 foram de parlamentares do PL. Então assim, ó, assim com a Refit, assim com os sonegadores. A Câmara, mesmo assim, aprovou a urgência da proposta que combate os chamados devedores contumazes, contribuintes que deixam de pagar imposto de maneira planejada e repetida para driblar legislações tributárias. O placar foi de 336 votos a favor da medida e só 50 contra, 35 deles vieram do partido do Jair e do Cláudio Castro. Quase na mesma direção dos deputados bolsonaristas que estão defendendo o banho de sangue, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentou mais uma vez ficar ali no meio do caminho, agradar os dois lados. Olha o Hugo Mota aí, ó. Como a gente sabe, ele quer ficar no centro e esse centro sempre tende para a direita, né? Em entrevista à Globo News, Mota disse que a pauta da segurança é um consenso na casa, na Câmara, mas que há divergências quanto ao projeto de lei que equipara facções criminosas a terroristas. Vamos ver o que ele disse. A gente separou aqui um trecho, é da Globo News, então a gente não pode rodar, mas tem a frase escrita aqui na tela. Abre aspas. No que equipara as facções ao terrorismo é preciso discutir soberania. Ah, pelo menos isso, Hugo Mota. Temos que levar isso em consideração, mas também não dá para achar que nós vamos enfrentar o crime organizado sem radicalizar. Então ele fala em soberania de um lado para agradar a turma mais progressista, porque Estados Unidos querem essa equiparação para poder mandar tropas deles aqui para bombardear, como disse o Flávio, bombardear, sei lá, o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, já que é tudo narcoterrorista, bandido se trata com míssil. Vamos ver se vão bombardear também o Jair, chefe da bandidagem da organização criminosa. Bom, enquanto o presidente da Câmara apoia esta radicalização, que ele falou, ele defende soberania, mas também não dá para atacar o crime sem radicalizar. O que é radicalizar? Né? Com tanta gente degolada nessa ação. Isso me lembra, inclusive, a gente fala tanto do Carandiru, né? Que essa ação é
mais letal do que o Carandiru, me lembra até, eu vou voltar mais para o passado ainda, me lembra Canudos, quando o Estado brasileiro mandou tropas e havia um dos generais que comandou as tropas, famoso por degolar os sertanejos que se rebelavam e eram tidos como bandidos sertanejos. Precisavam ser eliminados a qualquer custo e muitos foram degolados pelas forças federais. É assim que parte do Estado brasileiro trata aí o povo, né? Os governadores de direita defendem a pena de morte, né? Olha essa manchete aqui, ó. Pessoas foram degoladas, dizem moradores à Defensoria Pública após o massacre no Rio, né? O governador tem coragem de dizer que a operação foi um sucesso, degolando gente, o governador. O que é isso, né? Mas eles estão nessa, É a necropolítica. Virou uma palavra, parece uma palavra. O que é necropolítica? É política da morte. É a normalização da barbárie. Ah, mas eram bandidos. Daqui a pouco nós vamos trazer os números aqui. E mesmo que fossem, repito, bandido tem que ser degolado. Eu quero saber o que fazer com os bandidos como Jair Bolsonaro, é bandido, criminoso, condenado. General Heleno, criminoso, condenado. Braga Neto, vão ser todos degolados? Hã? A própria Juliana Dalpiva, repórter aqui do ICL, conversou com a tia de um jovem que foi decapitado nesta ação policial. Então não dá para dizer, foi troca de tiro, não. Já rendidos. Depois de render, você arranca a cabeça? É a barbárie. O descaso é cada vez mais cruel e continua mesmo após a chacina. A deputada estadual Dani Monteiro, que é do PSOL do Rio, presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Assembleia Legislativa, né, denunciou a falta de geladeiras no IML do Rio. Os corpos estão em decomposição, disse a deputada. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, ainda segundo a deputada, os familiares estavam dormindo na porta do ML por conta da demora para liberar os corpos das vítimas. Além disso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que foi impedida de acompanhar as perícias e aí montou uma força-tarefa com 40 profissionais para atender essas famílias que estavam aí na porta do ML. E esse descaso é tão grande, Rodrigo, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subprocuradoria-Geral dos Direitos Humanos e a Proteção à Vítima, foi ao ML para realizar uma perícia independente dos corpos. Um total desrespeito com os mortos e as vítimas, né? Gente, com total desrespeito, a operação foi tão mal feita, Laura. Vamos agora trazer os números. Que dos 99 mortos identificados até agora, nenhum dos 99 identificados até agora havia sido denunciado pelo Ministério Público. Está aqui na nossa manchete, na tela, ó. Você entendeu bem o que eu estou falando? Olha esses corpos aqui enfileirados. Aí a turma diz, tudo bandido. Tudo estava procurado pela polícia. Dos 99, nenhum tinha sido denunciado pelo Ministério Público na investigação que embasou esta ação policial. Nenhum dos mortos estava entre aqueles que foram alvo dos mandados de prisão que autorizaram a operação. Você está entendendo a gravidade disso? Mas daí vem a polícia e diz, mas peraí, 42 deles tinham mandado em aberto por outros casos. Bom, porte de arma, porte de droga, pode ser um monte de coisa. Mas não eram buscados nesta operação. 78, segundo a Secretaria lá do Rio, 78 deles possuíam relevante histórico criminal. É o discurso para justificar o assassinato e a eliminação. E aí eu volto. Relevante histórico criminal. Jair Bolsonaro tem relevante histórico criminal. O general Heleno já tem relevante histórico criminal, está condenado. Não transitou em julgado. Alguém aqui foi julgado? Alguém aqui foi julgado? Bolsonaro, chefe de organização criminosa, portanto, relevante histórico criminal, condenado a 27 anos de cadeia, criminalmente. Então pode fuzilar? Então, 21 deles, dos mortos, não tinham passagem pela polícia, não tinha nenhum registro. 1/5 dos mortos identificados até agora não tinham registro de passagem pela polícia. E aí o governo diz, aí é efeito colateral. Efeito colateral. 20% dos mortos. Mas mesmo não tendo passagem, tinham ligação com o crime. Então vamos mandar para julgamento. Prende, julga, prova. Como fizemos no caso dos criminosos amigos do Bolsonaro. Não, mata e enfileira no chão e chama de criminoso e faz consórcio da paz em cima de um rio de sangue. É assim que eles estão fazendo, né?
Eu vou falar com a Laura porque tem manifestação das famílias, né, Laura? Que aconteceram ontem, manifestações, e hoje de novo, né? Rodrigo, a revolta levou a população às ruas e não são só os parentes que estão se unindo, como a gente mostrou ontem no N2. A polícia jogou até spray de pimenta nos familiares que estavam em frente ao ML ontem. Mas os movimentos populares convocaram para hoje atos por punição a essa chacina no Rio de Janeiro em todos os estados do Brasil. A manifestação foi intitulada Chamada Geral contra a Morte. No Rio de Janeiro, o ato aconteceu à 13h, no Campo do Ordem, na Penha, e em São Paulo vai acontecer daqui a pouco, às 18h, no Vão Livre do MASP. Rodrigo. Importante. Vamos seguir acompanhando essas manifestações e as repercussões. A gente tem que fazer aqui o embate, não dá para deixar essa turma falando sozinha. Aqui a gente tem imagens, é de hoje, né? Essas imagens são de hoje, de manifestação de hoje, o povo protestando contra o massacre. Pessoal, importante falar, né, como que a extrema-direita não aceita punição para militar que mata e que faz golpe. O gesto da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidenta do Tribunal Superior Militar. Você lembra? Ela pediu perdão pelos erros cometidos pelas Forças Armadas durante a ditadura. Ela fez isso, pediu esse perdão, no dia da homenagem aos 50 anos da morte do Vladimir Herzog, na Praça da Sé, em São Paulo. Teve forte repercussão. Só que o que acontece? Os milicos não gostaram. O ministro Carlos Augusto Amaral, que também é do Superior Tribunal Militar, disse que a declaração da Elizabeth era absurda e que não agrega nada, né? Ele fez essa fala contestando a presidenta do tribunal durante uma sessão oficial do STM. E pior, na ausência da presidenta, covarde. Vamos assistir a fala, ele estava até estranho assim, você vai ver a expressão desse sujeito aqui, vamos lá. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento dessa Excelentíssima Senhora Presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. É evidente que é uma abordagem política. Tenente-coronel do... O que ele é? Não é tenente-coronel. Ele é brigadeiro do ar, né? O Carlos Augusto Amaral é da Aeronáutica e desautorizou a presidenta, covarde. Na ausência dela, ela não estava no plenário quando ele fez essa fala, ofegante, nervoso, lendo o papel. Estava nervoso. É evidente que é uma fala política, que ela fez uma fala política. Vamos relembrar, aliás, a fala? A gente tem tempo ainda. Vamos passar rapidinho aqui a fala da presidenta do tribunal, que teve a coragem de fazer essa fala no ato em homenagem a Vladimir Herzog. Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade e democracia. Os filhotes de 64 são eles, os milicos, né? Como dizia o Brizola, filhotes da ditadura. Estão todos aí defendendo matança e achando ruim quando alguém pede perdão pelos crimes que foram cometidos por esses militares. Só para a gente concluir, falando neles, o tenente-coronel Mauro Cid tentou dar um golpe de Estado e, como recompensa, ganhou férias. É isso mesmo que você ouviu. Laura, rapidinho, explica para a gente o Mauro Cid condenado em liberdade, né? Vai cumprir em liberdade e vai entrar em férias. Ele vai voltar do serviço no Exército na próxima terça-feira, dia 5, mas os comandantes estão com receio de que a presença do Cid possa gerar constrangimentos, Rodrigo. E para evitar qualquer clima tenso, o Exército resolveu que o Cid precisa tirar 60 dias de férias. A justificativa é que esse período corresponde às folgas que o Cid não tirou durante a atuação dele como ajudante de ordens do Bolsonaro. E aí, na volta das férias, o Cid provavelmente não vai ter que trabalhar, Rodrigo. Isso porque a expectativa na força é que o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, conceda o direito do tenente-coronel ir para a reserva, Rodrigo. É isso, vai para a reserva, né? Tira férias, pede para ir para a reserva e vai morar fora do Brasil, até porque ele é tido como traidor entre os militares.
Laura, por mais uma semana, a gente encerra por aqui o ICL Urgente. Valeu. Valeu, Rodrigo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Pessoal, uma lembrança que o Eduardo Moreira, você sabe, passou alguns dias na China, está preparando um documentário sobre a China. E o Edu vai falar nesse domingo sobre muita coisa que ele viu lá na China. As lições empresariais que aprendi na China, às 8 horas da noite, ao vivo com o Edu Moreira, aqui no ICL. Uma aula online e aberta. Você se inscreve em icl.com.br/China e garante sua vaga. icl.com.br/China e garante sua vaga para o domingo, 8 horas da noite. Valeu, gente. Vem aí o N2, Gabi, o Juliano Medeiros, o Chico Sá. Daqui a pouco eu estou por lá também. O ICL Urgente volta na segunda. Valeu, gente. Fala, turma! Faltam só 2 dias para a aula que eu preparei para vocês sobre as lições empresariais da China. Vai ser nesse domingo às 8 horas da noite. Vocês vão, assim, ficar muito impressionados com todas as coisas que eu ouvi, né, lá, que eu pude observar e, principalmente, como isso pode ser aplicado nas empresas de vocês, nas vidas de vocês. Se vocês já estão inscritos, domingão, 8 horas da noite, a gente tá junto. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 e ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para explodir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.